Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira, estou passando por aqui porque nos últimos dias eu recebi dezenas de mensagens de candidatos que estão se preparando para os concursos da Justiça Eleitoral do Brasil inteiro. E todos eles muito preocupados com as repercussões da Portaria 372/17 do Tribunal Superior Eleitoral. Em quase todas as mensagens, o foco era mais ou menos o mesmo. Ô professor, você acha que vão ser realizados concursos para a Justiça Eleitoral este ano com a publicação da Portaria 372, agora de 2017? E aí estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar o seguinte. No início do ano, foi publicada a Lei Orçamentária Anual. E na Lei Orçamentária Anual, a União já fez uma previsão de arrecadação de recursos com a realização de 9 concursos para a Justiça Eleitoral. Eu disse 9. Entretanto, para quem já é meu aluno aí nos meus cursos, no curso de coaching, eu já sempre disse que nós não teríamos todos esses concursos no ano de 2017. E que na melhor das hipóteses, nós teríamos aí uns 4 concursos públicos este ano para a Justiça Eleitoral. E quais, na minha perspectiva, serão os concursos a serem realizados este ano de 2017? Na minha perspectiva, TRE do Rio de Janeiro, TRE da Bahia, TRE do Tocantins e Tribunal Superior Eleitoral. E uma margenzinha também para o TRE do Paraná. TRE do Paraná, a gente está meio assim ainda, mas existe uma boa possibilidade de ele ser realizado ainda este ano. Então o que acontece? Os outros concursos é muito difícil de acontecer neste ano, os outros concursos da Justiça Eleitoral. A exemplo aí do TRE de Alagoas, TRE de Santa Catarina, TRE do Mato Grosso do Sul, enfim, outros TREs que também estavam previstos na Lei Orçamentária Anual. Por quê? Porque são tribunais, em tese, um pouco menores. E esses tribunais, que são um pouco menores, terão um pouquinho de dificuldade para se ajustar, em termos orçamentários, para a realização de um novo concurso público este ano. Então, provavelmente, esses concursos serão postergados para o ano seguinte. Mas, em 2017, pelo menos em relação a esses que eu citei, nós estamos aguardando 4 concursos, talvez 5. Então, concursos públicos vão acontecer este ano? Vão. Ainda que nós tenhamos a Portaria 372 de 2017 do TSE, criando alguns obstáculos, vamos assim dizer, à realização desses concursos. Tanto é verdade que eu estou dizendo, que eu estou gravando esse vídeo no dia 25 de maio, ontem, dia 24 de maio, o TRE da Bahia já divulgou que escolheu o CESP para realizar seu próximo concurso. Então, se ontem, dia 24 de maio, o TRE da Bahia já fez esse anúncio, é porque vai ter concurso. Porque senão eles não teriam nem anunciado a escolha do CESP como a banca organizadora do próximo concurso. Concorda comigo? Para que queriam fazer essa comunicação? Então vamos ter esses concursos sim. Semana passada, o TRE do Rio de Janeiro publicou a portaria designando a comissão responsável pela realização do concurso. TRE do Tocantins já está em fase de escolha da banca organizadora. A qualquer momento, o TRE do Tocantins vai divulgar a banca que foi escolhida para organizar o seu concurso. A grande dificuldade que nós vamos ter que enfrentar, e para quem estuda para concurso da Justiça Eleitoral já está acostumado com isso, é que nós vamos ter vários concursos acontecendo ao mesmo tempo. Esses editais de concurso vão ser publicados quase que no mesmo momento, talvez com diferença aí de alguns dias entre eles. E as datas de provas também serão muito próximas. Então isso acaba sendo uma dificuldade para o candidato, tem que se deslocar, ir para outros estados. Mas quem realmente é um profissional, um concurseiro nato de concurso da Justiça Eleitoral, já sabe que isso pode acontecer. Tá ok? Então a minha perspectiva em relação a essa portaria 372/2017 é que ela não vai comprometer a realização desses concursos públicos que eu citei e que já estavam programados. Essas programações vão ser mantidas. Entretanto, no meu posicionamento pessoal, eu entendo que essa portaria 372, que impõe aos tribunais regionais eleitorais a realização de um rezoneamento na sua circunscrição, essa portaria pode dificultar um pouquinho as nomeações. Claro, os editais vão vir com uma quantidade X de vagas.
aquelas vagas aí nem se discute, né? Elas vão ter que ser preenchidas durante a validade do concurso. Só que nós sabemos que, na maioria das vezes, os tribunais eles divulgam uma quantidade X de vagas e nomeiam uma quantidade muito superior àquela que foi estabelecida no edital. Então é assim que funcionam os concursos de tribunais. Só que, em virtude desse rezoneamento, o que está acontecendo? O Tribunal Superior Eleitoral determinou que os TREs extinguissem algumas zonas eleitorais. Nas capitais e cidades com mais de 200 mil eleitores, nós vamos ter um parâmetro que é o seguinte: as zonas eleitorais têm que ter no mínimo 100 mil eleitores. Então esse é o parâmetro básico. E para as zonas eleitorais de interior, nós temos vários critérios previstos na resolução do TSE 23.422 que têm que ser observados. Aí já são muitos detalhes, não vem ao caso analisar todos esses detalhes. Mas o fato é que, com essa determinação da portaria 372 do TSE, nós vamos ter sim a extinção de algumas zonas eleitorais. Pelo menos é o que foi imposto pela portaria, tá? Só que nós temos o outro lado da história, que é o lado dos próprios tribunais regionais eleitorais. Ontem, dia 24 de maio, nós tivemos uma reunião entre o diretor-geral do TSE e vários diretores gerais de tribunais regionais eleitorais. Já existem outras reuniões programadas entre os presidentes de tribunais regionais eleitorais. Por quê? Porque se você for fazer uma análise, você vai perceber que a maioria das entidades de classe, das associações e principalmente dos TREs, eles discordam dos termos da portaria do TSE. Então dificilmente você tem alguém que chega e diz: olha, essa portaria é muito boa porque vai fazer isso, aquilo, vai melhorar nesse aspecto, naquele. Dificilmente você tem alguém com argumentos convincentes nesse sentido. Então fica até difícil eu, Fabiano, professor de Direito Eleitoral, servidor da Justiça Eleitoral, chegar aqui agora e colocar: gente, com o advento dessa portaria e nos termos da resolução do TSE 23.422, a partir de agora vai acontecer o seguinte, anota aí. Não tem como. Porque tudo isso está em fase de debate. Tudo isso ainda vai ser judicializado. Essa é a minha percepção. Então, se administrativamente isso não for resolvido perante o TSE, pode ter certeza que isso vai ser judicializado. Isso vai ser, na verdade, lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, já existe, né, um processo administrativo tratando dessa questão. Mas ainda estamos no âmbito interno, no âmbito administrativo. Se isso não for solucionado, essa questão vai ser judicializada. As entidades de classe, as associações provavelmente vão entrar com ações judiciais para discutir a extinção ou não e os critérios que foram estabelecidos na resolução em relação ao fim dessas zonas eleitorais. Ok? Então ainda é muito temerário chegar e dizer o que vai acontecer, porque pode ser que daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses a gente perceba que aquela portaria 372, ela não tenha mais eficácia da forma que foi proposta. Às vezes vão ter algumas alterações, vão ter alguns ajustes para atender não só aquela necessidade, aquela visão administrativa do TSE, mas também as peculiaridades de cada tribunal regional eleitoral. E mesmo porque eu, Fabiano, entendo que quando o TSE edita essa portaria por meio de seu presidente e a impõe a todos os TREs, está sendo ferida a autonomia administrativa de cada TRE, que é assegurada no texto da Constituição. Está entendendo? Então, isso não poderia ser feito de forma vertical. O TSE chegar e dizer, faça assim. Não. Onde é que fica a autonomia administrativa de cada um dos tribunais regionais eleitorais para se ajustar de acordo com as determinações do TSE? Então isso está sendo deixado no segundo plano, está sendo simplesmente desconsiderado. Então isso também vai ser debatido a partir de agora. Então, para você que é concurseiro, para você que está estudando para concurso, a minha dica é, continue estudando. Continue estudando porque os concursos vão acontecer. E se você deixar de estudar agora, se desmotivar por algum motivo, sabe o que vai acontecer? O edital vai ser publicado, isso vai acontecer em breve. A minha previsão é que no mês de julho e agosto nós tenhamos a publicação desses editais. Então vai acontecer em breve e você vai se arrepender. Quando os editais forem publicados, você vai olhar e falar, moço, mas por que eu não continuei estudando? Olha o que eu fiz. Vai ser essa a sua reação. Sabe por quê? Porque eu já trabalho com concurso público há 14 anos, é muito tempo. Então eu já vi isso, não foi uma vez só não, foram várias vezes. Então mantenha o seu foco e continue estudando. Com relação aí às repercussões da portaria 372 de 2017, o meu posicionamento é que, infelizmente, isso vai trazer prejuízo muito grande
para a sociedade como um todo, para os eleitores e principalmente para a correção dos problemas que nós enfrentamos hoje no país. Porque nós estamos numa conjuntura em que todos querem diminuir a corrupção. Não vou dizer acabar com a corrupção, porque isso nós precisamos de muito tempo para isso. Mas nós queremos, no momento, pelo menos, diminuir a corrupção, dar mais transparência aos procedimentos e processos que acontecem dentro da administração pública. Nós queremos combater o Caixa 2 com mais eficácia, porque nós vimos aí nas últimas delações que o Caixa 2 foi a cerne, foi a origem desses grandes atos de corrupção que tivemos no país. Então, neste contexto, a justiça eleitoral ela é extremamente relevante, ela é extremamente importante. Então, quando o TSE chega e diz, olha, naquela cidadezinha lá dos confins do Nordeste, dos confins do Norte de Minas, onde nós só temos 15 mil eleitores, vamos extinguir essa zona eleitoral. Por quê? Porque não justifica nós termos ali um técnico, um analista para trabalhar numa zona eleitoral que atende a 4 municípios, mas que só tem 15 mil eleitores. Tudo bem. Administrativamente falando, talvez o TSE até tenha lá o seu posicionamento correto em relação a isso. Porque nós vamos ter uma redução de custos, estamos atravessando por uma situação bem delicada no país, em termos orçamentários. Entretanto, como é que fica a fiscalização daqueles que disputam as eleições? Como é que fica o combate à corrupção, o combate ao Caixa 2? Como é que fica isso sem uma zona eleitoral? E sabe o que acontece? Não é o pior. Às vezes no interior do país você tem uma zona eleitoral que atende a 4, 5 municípios. Então da sede da zona até o município que ela atende são 50 quilômetros. Da sede da zona até o segundo município são 30, são 100 quilômetros. Esse é o grande problema. Então a zona eleitoral não atende apenas um município, atende vários municípios. Então se nós extinguirmos aquela zona eleitoral, todos aqueles municípios vão ficar descobertos. Não vão ter aquela fiscalização dos servidores da justiça eleitoral. E o que hoje já é difícil fiscalizar, imagine então sem a justiça eleitoral presente. Aí os eleitores vão ter que fazer o seguinte, vão ter que pegar o seu veículo ou vão ter que tirar dinheiro do bolso para pagar um ônibus, pagar um taxista, pagar seja lá o que for, um meio de deslocamento, para viajar 100 quilômetros, 80 quilômetros, 50 quilômetros para tirar um título de eleitor. E sabe o que é pior? O que vai acontecer? Se por acaso a gente não tem uma justiça eleitoral ali naquela cidade, sabe o que vai acontecer? E isso eu vejo na minha prática na justiça eleitoral. Sabe o que vai acontecer? Um cabo eleitoral ou um vereador que está disputando a reeleição, que tem esse objetivo, ele vai chegar para aquele eleitor e vai falar o seguinte, olha, qual que é o seu problema? É que eu estou precisando tirar o título de eleitor e eu não tenho condições de pagar o meu deslocamento até outra cidade. Porque eu não tenho ônibus, eu tenho que ser de taxista, eu vou gastar uns 100 reais. Somos eu e meus 2 filhos, vamos tirar título de eleitor. O meu, é só fazer uma regularização, os outros 2 é para tirar título. E eu não tenho como ir lá. O que esse político vai fazer? Calma, não se preocupe, eu estou aqui para isso mesmo. A senhora pode ficar tranquila, eu vou ceder o meu veículo para levar a senhora lá e trazer, a senhora não vai pagar nada. Isso é mais do que a minha obrigação como político, como vereador, como cabo eleitoral. Conte comigo. Ok. E ele vai fazer isso. Só que o grande problema é, ele vai pegar esse pessoal, colocar no carro, vai levar e vai trazer. E aquelas pessoas, a partir de então, passam a dever um favor para aquele político. E sabe o que vai acontecer, em regra, na próxima eleição? O voto garantido. Por quê? Pelo simples fato de estar transportando esses eleitores, já que nós não temos ali mais uma sede da justiça eleitoral, o que dificultou e muito a vida daqueles eleitores que precisavam se manter em dia com a legislação eleitoral. Esse é o grande problema. Então, ao invés de nós combatermos a corrupção, nós vamos dar uma margem ainda maior para que ela aconteça e principalmente naqueles lugares onde nós mais precisamos, que são nas cidades do interior. Na capital, nós temos pessoas que têm um maior conhecimento técnico, conhecimento científico, pessoas que são mais proativas, associações, etc., que atuam e fiscalizam as coisas públicas. Só que no interior isso é muito difícil, para quem vive no interior sabe da realidade. Então, se você simplesmente tira um órgão do Poder Judiciário, tira um órgão do Ministério Público da atuação no interior, você vai ter uma carta branca para que condutas ilegais e irregulares
continuem acontecendo e aconteçam com mais intensidade. Esse é o grande problema. Então é óbvio que numa situação que nós estamos vivenciando no país, será que é interessante nós diminuirmos a justiça eleitoral? Interessante para quem? Para quem? Então essa é a minha percepção. Tirando aqui o lado dos concursos públicos, estou colocando a minha percepção sobre essa questão envolvendo a atual conjuntura do país. Quando nós mais precisaríamos da justiça eleitoral, nós vamos simplesmente diminuir, tirar a força da justiça eleitoral, porque a partir daí, se nós extinguirmos zonas eleitorais, nós vamos extinguir também gratificações de juízes eleitorais, que vão diminuir e muito, não a gratificação em si, nós vamos tirar as funções de juiz eleitoral e, o que é mais grave, as funções de promotor eleitoral. Porque o promotor eleitoral, ele é que vai fiscalizar o cumprimento da legislação eleitoral. Então, se nós não temos ali o promotor eleitoral ativo, atuando nas comarcas do interior, o que vai acontecer? Todo mundo com venda nos olhos. Não estou vendo nada. Deixa a coisa acontecer. Não estou sendo prejudicado. Então a pessoa tem aquela percepção de que no momento ela não está sendo prejudicada por aquela conduta de compra de votos. E lá na frente, olha aí, mensalão, mensalinho, petrolão, não sei o quê. Tá vendo aí? Então essa é a vertente negativa dessa portaria do TSE que impõe aos TRS esse rezoneamento e diversas outras alterações dentro do âmbito da justiça eleitoral. Daria para comentar aqui em um vídeo de 10 horas, porque são muitas as propostas. Lógico que aqui nosso foco é rezoneamento, nós estamos falando de concurso público, vai aumentar, vai diminuir, etc. Os concursos vão acontecer. Pode ser que nós tenhamos uma repercussão na quantidade de nomeações. Se o TRE da Bahia fosse nomear 100 candidatos durante o prazo de validade do concurso, pode ser que nomeie agora só 50, né? Mas nomeações vão acontecer, óbvio. Mas pode ser que elas diminuam. Pode ser também, não posso dar essa certeza, porque as coisas ainda estão sendo debatidas. Mas o fato é que essa portaria, ela trouxe várias outras repercussões no âmbito da justiça eleitoral. Eu estou focando com você aqui só o concurso público, nomeações, que talvez seja o assunto que seja mais do seu interesse. Mas, no outro momento, pode ser que a gente esteja junto novamente para conversar um pouquinho mais detalhadamente sobre as outras repercussões que isso traz para a atuação da justiça eleitoral no dia a dia. Que aí sim, a sociedade vai perder e muito com a eliminação dos postos dentro da justiça eleitoral. Ok? Então é isso. Mantenha-se firme e forte nos estudos, porque nos próximos dias nós vamos ter excelentes novidades. Anote aí, porque em breve eu volto aqui para a gente conversar sobre essas novidades. Beleza? Um abraço. Até mais.